Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite a todos. Irmãs e irmãos do campo material e também do campo espiritual da casa, nós agradecemos o convite do grupo para abordarmos esse tópico, beneficência e justiça, que nos deixou muito curioso de onde é que veio isso, e nós descobrimos que é uma mensagem do Espírito Emmanuel com esse título. Então vai nos ajudar a desenvolver o tema. Mas nós pedimos permissão à nossa irmã Cida, não é o Ayas, para voltar no assunto das mães pedindo para os mentores no campo espiritual para livrarem os filhos das dificuldades, Então a gente aproveita para poder refletir como que a nossa doutrina sempre nos convida a um raciocínio lógico. Imagina se isso funcionasse. Imagina se desse certo e que essas mães conseguissem e os tais mentores livrassem os filhos delas do mal, vamos dizer assim, das dificuldades, das enfermidades, da falta de dinheiro, ou de perdas afetivas. Vamos supor que fosse assim. Ora, se valeu para umas, tem que valer para todas as mães, não é? Não pode ter parcialidade. Então, se isso acontecesse com todas as mães, todos os filhos estariam livres das dificuldades, não é verdade? E aí a gente pergunta, como é que a gente ia conseguir evoluir se não viessem as provas, se nós não tivéssemos oportunidade para a gente reparar os erros que nós cometemos no passado, porque essas dificuldades, elas tratam disso, elas tratam do nosso próprio passado espiritual, as expiações, aquilo que nós construímos, que não foi de acordo com a lei de Deus em vidas pregressas, ou aquelas circunstâncias em que Deus coloca lá uma pedra de tropeço na nossa frente, para a gente poder superá-la e mostrar o mérito que a gente já se encontra, o nosso nível de avanço espiritual. Então, o Espiritismo, nossa irmã também trouxe uma fala importante, que nós viemos à casa espírita para melhorar, não é? Para a gente encontrar mais alegria, encontrar felicidade, para a gente se libertar, dos nossos problemas, de uma certa forma. E aí nós, aproveitando ainda o gancho que ela fez, nós lembramos que a espiritualidade coloca para nós que a felicidade verdadeira é quando a gente consegue estar com os deveres cumpridos. Aí nós alcançamos a verdadeira felicidade. E a casa espírita, ela nos dá a oportunidade, através das palestras, dos livros, dos cursos, de nós encontrarmos esse caminho para essa felicidade, que é cumprirmos os nossos deveres perante Deus, perante o próximo e perante nós mesmos. Quando nós formos galgando esses degraus, nós vamos estar cada vez mais felizes, porque não é aquela felicidade fugaz, é a felicidade da tranquilidade, da consciência limpa, de termos realmente alcançado as metas que a gente deveria ter alcançado nesses quesitos, com o nosso Pai Criador, com os semelhantes e com nós mesmos. Então, a nossa primeira meta é alcançar a felicidade para conosco, cumprir os deveres, porque assim nós teremos condição de cumprir as nossas metas com os semelhantes e alcançaremos, por consequência, a graça do Pai, a graça de Deus. Teremos provado o amor a Deus através do semelhante, que é justamente o tópico aí do nosso estudo. E olha que bacana, o nosso irmão veio fazer um convite para a campanha do quilo. A campanha do quilo, ela é uma atividade que geralmente na casa espírita ela tem um rodízio muito grande, não sei se eu estou errado.
Muita gente entra para a campanha porque vem o entusiasmo, é fácil, mas para conquistar a permanência, para ter perseverança, resiliência, para permanecer, aí a pessoa precisa se preparar melhor, se desdobrar. A casa está sempre precisando, e nós candidatos muito mais, porque é onde vem a oportunidade para a gente fazer essas coisas que nós vamos ver aqui agora, que o Emmanuel falou. Primeiro nós trouxemos um pouco de definições, então nós vamos aqui encontrar o que significa beneficência. Beneficência, pelo dicionário, ação de quem faz o bem, comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer o bem, ou seja, sempre tem alguém envolvido, né? Bondade, ato de beneficiar outrem. Muito bem, vamos imaginar que nós fazemos isso em maior ou menor grau, mas não vai aqui limitar a nossa fala de o quanto nós estamos sendo bondosos ou beneficentes. Nós temos que ver também o alcance disso, como que isso está sendo direcionado. Aí vai entrar o aspecto da justiça, modo de entender ou julgar aquilo que é correto, ato de reconhecer o mérito de algo ou de alguém. Nós encontramos no Sermão do Monte que existem trechos do Sermão do Monte que estão em Lucas, mas o sermão mesmo inteiro, ele está em Mateus 5, 6 e 7, são esses 3 capítulos. Mas alguns trechos são repetidos por Lucas, e nós encontramos em Lucas, no capítulo 6, os versículos 29, 30 e 31, tem um detalhe que eu vou explicar depois que eu ler. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, ou seja, dá a capa e dá a túnica também. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir, não peça de volta. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Interessante que esse versículo aqui só está em Lucas, ele não está em Mateus, não. Repetindo, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Aqui nós começamos a compreender um senso de justiça, né? O que nós desejamos para nós é o que devemos fazer para o próximo. Então, dentro dessa lógica, nós podemos perceber o seguinte, que Jesus está ensinando que nós devemos sempre atender as pessoas e atender com boa vontade, fazendo sempre mais do que nos é pedido. Porque no sermão ele falou assim, se alguém te pede para você caminhar com ele 1000 passos, caminha 2000. Se alguém te pedir a capa ou a túnica, porque é invertido em um e outro evangelista, sendo um o principal e o outro secundário, em termos da vestimenta, mas o ensino é o seguinte, se alguém te pedir uma peça, dá a outra também. Se alguém te bater numa face, oferece a outra, sempre fazendo mais do que está sendo requisitado, mostrando então a generosidade pura em seu mais belo aspecto, com a doação de si mesmo até o sacrifício. Então fazer o benefício, fazer o bem, exige a doação de nós mesmos. Como é que nós vamos doar de nós se nós não estamos ainda preparados para doar? E isso é normal de acontecer. Por isso que o estudo, né, no caso nosso do Espiritismo, o estudo da doutrina espírita, o estudo do ensinamento cristão, sob o aspecto, sob a luz da doutrina espírita, que nós conquistamos na casa espírita e através da literatura espírita, dos vídeos, das aulas, etc., vai nos mostrar um caminho, que é o caminho de nós aprendermos novas posturas, novas maneiras de pensar, porque quando nós nos comprometemos com novas maneiras de pensar, aí nós modificamos
o nosso ser. Nós vamos mudando a nossa personalidade. E como é que a Terra vai evoluir? Como é que o planeta Terra ou os países vão evoluir, as civilizações? Tem que começar a evolução no indivíduo. É cada um de nós conquistar um degrau a mais no progresso moral. É isso que importa. O progresso moral foi conquistado, então nós podemos ter ali um acréscimo de benefício para a família, para o nosso meio social, para o nosso grupo, onde nós nos manifestamos, e vai por aí afora. À medida que todos os espíritos se comprometerem com esse avanço, aí nós vamos ter um planeta reformado que vai subir no degrau da evolução dos mundos, que no nosso caso o planeta Terra. Então Jesus pede que a gente jamais recuse a doação de nós mesmos para atender às solicitações que de nós requerem sacrifícios pessoais, porque o sacrifício pessoal, ele indica realmente um patamar a mais no aprendizado. Uma coisa é a gente dar o que está sobrando, ou dar sem interesse, sem dar muita importância. A outra é a gente se privar de alguma maneira, de alguma coisinha, para ajudar o próximo. E o próximo pode ser alguém do nosso meio social ou uma pessoa totalmente desconhecida. Aí nós vamos ter que escolher, né? Porque Jesus também falou no Sermão do Monte, que quando ele estava se referindo lá aos fariseus, ele quis dizer: que vantagem vocês fazem de prestar o bem somente para os seus, da sua casta, da sua raça, da sua religião, da sua cidade. Ou seja, o que importa é fazer para qualquer pessoa. Por isso Jesus ensinou o amor ao inimigo. Então o sacrifício, se ele for necessário, ele deve satisfazer a carência dos companheiros de reencarnação, ou seja, todo mundo, as suas exigências, a fim de cooperarmos com a harmonização e com a união dos espíritos. É a pátria universal que a nossa irmã citou. É todos nós nos enxergarmos como irmãos, sem barreiras, e agirmos dessa forma com amor no coração. Então lembremos-nos que Deus se doa a todos, santos e criminosos, evoluídos e atrasados, sem distinção. Nós todos recebemos de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do egoísmo. O egoísmo é uma coisa que vale a pena a gente fazer algumas reflexões. O egoísmo, tratado como chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra a cujo progresso moral obsta, ou seja, atrapalha. O egoísmo é algo que a gente enxerga, muitas vezes quando a gente consegue enxergar em si mesmo, fica no segredo. A gente não fala para ninguém pensamentos egoístas, né? Aquilo que fica no secreto, mas nós entendemos muito bem do que se trata o egoísmo, né? É o pensar única e exclusivamente em nós mesmos. Então, olha que foi o Espírito Emmanuel, quando ele deu lá uma colher de chá no Evangelho, e nós acreditamos que esse Emmanuel lá do Evangelho, do Kardec, é o mesmo nosso, né? Se alguém descobriu que foi diferente aí, avisa. Para mim é o mesmo Espírito. Então, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. Por que o Espiritismo? Isso não é uma fala presunçosa, é porque o Espiritismo tem esse objetivo de nos ajudar a transformar a maneira como a gente pensa, como a gente vê o mundo, como nós vemos o semelhante, como nós vemos os chamados inimigos, que nós preferimos tratar como adversários temporários, porque não serão mais adversários depois de um tempo. Se não for na encarnação, vamos reencontrar na outra ou na outra, e isso vai diluir, porque o amor vai vencer ao longo dos séculos, ao longo do tempo. Deus reúne os espíritos novamente pela reencarnação, justamente para quebrar os ódios que existiram, não é? Então, veja bem, o Espiritismo tem esse objetivo. Então, o egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes têm que apontar suas armas.
Então é nossa obrigação como espíritas combater o próprio egoísmo. É algo que nós vamos identificar em nós, e aqui está dizendo que nós temos que ter coragem para fazer isso. E o Emmanuel explica: coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, que a nossa irmã também falou disso aqui. O vencer a si mesmo é o maior desafio. Nós temos realmente um propósito: eu vou mudar, eu preciso fazer diferente, eu tenho que pensar de uma maneira diferente. Recursos é que não faltam para nos auxiliar a conquistar essa meta, mas nós precisamos tratar do danado do egoísmo, né? Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Pois quando primeiro o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificar? E entretanto deixa que o conduza ao suplício. Então, está aí um exemplo de um egoísta dentro da história, né, do cristianismo, o Pôncio Pilatos. Então, o Emmanuel encerra aqui falando para a gente expulsar da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. E no item 12, o item seguinte, diz aqui o seguinte: que se na terra a caridade reinasse, o homem mau, que é mal com U, né? Eu pus homem aqui, o mal não imperaria nela. Ou seja, se aqui reinasse, fosse um império de caridade, onde todos favorecessem os semelhantes, qualquer pessoa favorecendo a outra, uma pessoa mal, né, de caráter, ela ficaria envergonhada porque ela estaria deslocada completamente. Ela não encontraria lugar para ela poder se manifestar. Agora, o mal com ela desapareceria, ficai bem certos. Então, aqui é o Espírito Pascal, ele diz: começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer justiça. Então é aquela história de a gente não acumular ressentimento, ódio, rancor por alguém que nos fez um mal, por alguém que nos tratou, né? Como às vezes a gente se sente assim como uma formiguinha que está andando assim numa mesa, vem dar um peteleco na gente, manda a gente longe, como se a gente não fosse nada, com desprezo, com ingratidão. Então nós temos que cuidar mais da relação nós para com o Pai, com Deus, porque mesmo essa circunstância que nós dissemos aqui é uma prova para ver até que ponto nós temos essa resistência contra esse mal que muitas vezes veio de dentro de nós, porque nós enfurecemos, nós começamos a pensar em vingança, nós queremos, nos tratou com indiferença, então eu vou tratar com indiferença também, nos fez o mal, então eu vou fazer o mal também, e aí nós vamos caindo na teia de aranha, dessa armadilha que vai nos mantendo numa horizontalidade, e nós precisamos ficar na verticalidade da evolução, superar essas situações, não é? Então, aqui ele termina falando: a Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo, porque existe a parábola do joio e do trigo. Então eu não vou falar a parábola, mas nós trouxemos aqui o que significa o joio. Joio é um cereal que quando ele nasce, que ele cresce, ele é muito parecido com o trigo, porque ele tem uma espiga também, só que é menor, e ela é venenosa. Então, quando está pequeno ali, brotando junto com o trigo, não dá para distinguir o que é um e o que é outro. Por isso que na parábola tem que esperar crescer para depois vir o ceifeiro e separar uma coisa da outra. Porque tem que esperar que haja essa revelação do mal, não é? Não pode ser prematuramente. Então aqui vem um simbolismo de que nós temos que aprender a separar essas duas sementes e cuidarmos do que é melhor para nós e não ficarmos presos, né, ao joio da vida. O Evangelho também diz aqui uma coisa muito interessante, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que a beneficência vai nos dar
neste mundo os mais puros e suaves deleites, alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhar a criatura, as outras como olha a si mesma, e se dispõe jubilosa a vestir seu irmão. Porque quando nós fazemos o bem, quando a gente faz uma atitude, um ato, que a pessoa é beneficiada de alguma maneira, nós sentimos um bem-estar com isso. Pelo menos a maioria das pessoas que tem assim um bom senso se sentem assim, quando você presta ao semelhante um benefício. Mas cuidado, temos que tomar cuidado com a perigosa vaidade, quando a gente estiver fazendo o bem, se nós estamos querendo mostrar para o mundo quão generosos nós somos, ou se nós estamos realmente preocupados com o benefício que o nosso objeto lá, a pessoa que é o nosso objeto, vai receber. Por isso Jesus falou o quê? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, querendo dizer que a caridade precisa ser praticada sem alarde, sem propaganda, sem ir para a televisão avisar que está dando dinheiro para todo mundo. O negócio o Pai que está no secreto vai te ver, vai te reconhecer. O Pai está no secreto porque o reino de Deus está em nós, está aqui dentro do nosso coração. O nosso espírito vai se transformando em termos dessa evolução moral, o nosso perispírito muda de consistência. O perispírito é um campo fluídico, ele é um corpo astral, e ele tem vamos dizer assim, aos olhos do campo espiritual, o nosso perispírito tem cor, tem brilho. Então, quanto mais nós vamos nos alinhando à lei de Deus e vamos praticando o bem, o nosso perispírito vai ficando mais etéreo, vai ficando menos denso, vai ficando mais luminoso. Por isso, os espíritos muito evoluídos, quando são vistos com luminosidade. Não é isso? São luminosidades que são percebidas. É a presença de um espírito evoluído. Muito bem. Então aqui, palavras do bispo de Argel, ele diz mais ou menos na mesma linha: compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Quando nós conseguimos atender um irmão, uma irmã, uma família que está realmente muito necessitada de ajuda, de caridade, e a caridade não é só material, porque a caridade material, ela, de uma certa forma, ela é muito fácil de ser praticada, é só a gente ter, a gente vai lá e entrega. Mas a caridade moral, ela pressupõe o quê? Ter um tempo para ouvir, para poder dialogar, para poder aconselhar dentro da nossa possibilidade, ou seja, fazer a pessoa se sentir que ela tem importância para alguém, que ela tem um nome ainda. Muitas vezes na rua, quando a gente vai atender uma pessoa que está em carência, social, que está com necessidades, materiais, é importante a gente perguntar o nome, fazer a pessoa se sentir como ela uma vez se sentiu, que ela tinha família, ela às vezes frequentou uma escola, ela teve colegas, ela teve pessoas numa roda social, de repente a vida levou-a para uma condição que ela está aí doente, está na sarjeta aí. Então é importante para nós levarmos esse tipo de sentimento, Agora vamos começar a caminhar nas reflexões do Espírito Emmanuel. Quais reflexões? Algumas que nós saímos procurando em várias mensagens desse Espírito, que é um Espírito que traz para nós uma visão da interpretação do Evangelho extremamente evoluída e com muita clareza. O Emmanuel nos proporciona, Então isso aqui foi tirado de algumas mensagens dele. Alguns exemplos de beneficência. Promover o auxílio de recursos materiais, desde que não seja feito com desprezo e displicência.
Porque quando a gente doa alguma coisa material, mas faz assim, como se estivesse jogando alguma coisa no lixo, nós não dignificamos a pessoa que está recebendo. Nós fazemos ela se sentir envergonhada por ser tratada daquela forma. Então é preciso entender que existe uma relação entre a doação material e a intenção que está por detrás, a forma de fazer a doação. Ajudar os irmãos em queda moral, desde que não os façam sentir o fardo da vergonha. Porque muitas vezes a gente quer, se colocar num patamar mais elevado, como se nós fôssemos perfeitos, e apontar o erro da pessoa, ou seja, nós vamos dizer para ela o que é o certo de fazer, mas vamos tratá-la de forma que, como se a gente estivesse pisando nela, pisando na cabeça, fazendo ela se sentir envergonhada pelas suas ações. Ouvir os carentes de solidariedade, desde que não os consoles com apontamentos forçados e repetitivos que os façam sentir algum constrangimento. Então é a mesma coisa. Ouvir o que as pessoas têm para nos dizer, para reclamar, lamuriar, mas tomar cuidado com o que a gente vai falar, porque às vezes nós falamos um lugar comum só para ficar livres delas, ou podemos trazer constrangimentos a elas, dependendo da circunstância que a gente estiver fazendo isso. Aqui foram alguns exemplos, Então, olha que interessante. Isso aqui vem justamente da mensagem que se chama beneficência e justiça. A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho. Então, senso de justiça. Isso aqui está sobrando na minha casa. Essa camisa, esse alimento, esse móvel. Então, o senso de justiça faz dizer assim, tem gente que está precisando disso. Nós pensamos isso, a gente sente isso. Apesar de que o que a gente vai fazer com esse sentimento, aí é que nós estamos aqui conversando, Então a justiça faz-nos sentir que o irmão ignorante tombado em erro é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia amanhã poderá ser nossa. Então que o que a pessoa está passando de aflição, nós poderemos no futuro estar na mesma situação. E que alguém que está em erro, muitas vezes, está esperando de nós um conselho, um apoio, uma orientação. Então a beneficência, por isso, assume o caráter de dever puro e simples. Essa frase me lembra o seguinte pensamento: caridade, que é ajudar o semelhante. Será que em mundos superiores existe caridade? Eu já fiz reflexões a respeito disso e tenho uma conclusão minha. Pode ser que alguém aqui não concorde. Penso eu que nos mundos evoluídos superiores não existe caridade. Sabe por quê? Porque não precisa. Não precisa. Ajudar o semelhante é dever. Vai ser dever. Não vai ser nada excepcional, porque para nós aqui, nesse nível espiritual que nós estamos, quando nós falamos em caridade, dá a impressão de ser algo de poucas pessoas, de situações muito especiais. Agora, se a gente imaginar um mundo evoluído com espíritos que realmente praticam o amor, que cuidam do semelhante, colocam o semelhante à frente de si próprios, como é o caso que Jesus fez, então, qual vai ser o conceito de caridade se todo mundo está fazendo isso? Então seria mero dever. Então a beneficência assume o caráter de dever puro e simples. Ou seja, é nosso dever sermos beneficentes se nós estivermos cumprindo a lei de amor, justiça e caridade. Se nós estivermos praticando o amor a Deus, amor ao próximo e o amor a si mesmo. É dever. E essa frase aqui colocamos até em negrito, porque ela dá um desfecho no pensamento. Se a beneficência nos traz a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça como se deve fazer. Então o sentimento de beneficência, de fazer o bem, nos mostra essa obrigação de nós fazermos,
Mas o senso de justiça vai mostrar como fazer. E aí nós voltamos naqueles 3 exemplos ali, que tem aqui exemplo de como não fazer, né? Como não se deve fazer. Então, para que a gente seja justo, nós não devemos humilhar, envergonhar, cobrar. Vou te dar aqui, depois você me devolve, tá? Então, aí que está. É a medida de cada um no trato da beneficência e da justiça. Agora, aqui essa mensagem do Emmanuel é muito legal, porque ela vem falar de coisas práticas. Nós encontramos, chama-se economia espírita. O espiritismo abrange com a sua influência regenerativa e edificante não apenas a individualidade, ou seja, cada um de nós, mas também todos os círculos de atividade em que a pessoa respire. Então o espiritismo vai apontar para nós o melhor caminho para a nossa pessoa e para o nosso coletivo, quando nós estamos numa coletividade, num grupo, por exemplo, um grupo de tarefeiros aqui da casa, né? Ou um grupo familiar. É assim que o espiritismo na economia valoriza os mínimos recursos, conferindo-lhes especial significação. Vejamos o comportamento do espírita diante dos valores considerados de pouca monta. Isso é o que o Emmanuel está dizendo. Como é que nós espíritas deveremos nos comportar com pequenos recursos? Vamos lá. Livro respeitável não o entregará à fome do cupim, diligenciará transferi-lo a companheiros que lhe aproveitem a leitura. O livro está ficando velho, o cupim já está começando a furar, está cheio de poeira. Para que está guardado em casa? Tem melhor proveito para alguém? Se for um livro didático, para uma escola, para um aluno. Se for um livro espírita, que vem aqui para a biblioteca da casa, ou para algum grupo que a gente conhece, ou pessoas que estão adentrando a doutrina espírita e que podem usufruir dessa leitura. O jornal espírita lido, o jornal que já está velho. Olha o que o Emmanuel fala. Não alimentará com ele um monte de lixo. Respeitar-lhe-á o valor, fazendo circular notadamente entre os irmãos entregues à fauna rural, ou seja, o povo que está na fazenda fora das cidades, nos núcleos distantes, ou ainda entre reclusos em hospitais e penitenciárias, sem maiores facilidades para o acesso ao conhecimento doutrinário. Então o jornal está velho para nós, mas tem gente que ainda não leu. Então os espíritos colocam esse nível de coisas, são recursos de pequena monta, mas está precisando do nosso esforço para eles serem direcionados corretamente. Porque o que é mais fácil? Pegar o jornal e jogar no lixo. Pronto. É a atitude que normalmente nós fazemos. Publicações de qualquer natureza. Não fará com elas fogueiras sem propósito. Saberá empacotá-las, entregando-as aos necessitados, que muitas vezes conquistam pão catando papéis velhos. Isso nós conhecemos muitos aqui, né, na nossa cidade. Coisa que se a gente for em países europeus, por exemplo, não vai ter catador de papel, né? Isso é um privilégio nosso, termos essas pessoas aqui. Ou seja, a nossa pátria Brasil, ela oferece essas oportunidades de evolução para todos os irmãos, inclusive para esses que estão catando papel, estão evoluindo nessas atividades simples. Olha lá, objetos disponíveis, encontrará meios de movimentá-los, sem exibição de virtude, em auxílio dos irmãos a que possam prestar serviço. Passar qualquer objeto para alguém que tenha utilidade. Móvel desnecessário. Não guardará os trastes caseiros em locais de despejo. Ah, isso aqui foi da minha avó, eu não vou jogar fora não, vou guardar. Pimba, e vai lá para o canto. A vovó já está em outro, né? Já está em outra esfera, né? Já está num outro mundo, não tem nenhuma preocupação mais com as coisas materiais, a não ser que ela tenha uma ligação forte materialista com objetos que deixou na Terra, e aí eu não passo para frente, não é? Ou eu não dou uma utilidade dentro da própria família.
Então não guardará esses trastes, saberá encaminhá-lo em base de fraternidade para recintos domésticos menos favorecidos, melhorando as condições de conforto geral, aumentar o conforto de outras famílias. Roupa sem serventia, não cultivará pastagem para as traças, achará meios de situar com gentileza todos os petrechos de vestuário, cobertura, agasalho, em benefício de companheiros menos favorecidos por vantagens materiais. Sapatos aposentados, providenciar-lhes a reforma e limpeza, passando-os cordialmente àqueles que não conseguem suficiente para se calçarem. Agora vem um trecho aqui que eu pus em vermelho. Por quê? Medicamento usado, mais útil. É porque aí nós nos deparamos com questões legais, porque nós não podemos sair distribuindo mais medicamentos, porque existe uma barreira legal, não é? A casa espírita tinha farmácia, aqui não tem farmácia mais, né? Aqui, quando começou, eu tenho o registro, 1932, quando aqui era o Centro Oriente, não era Grupo Sheila, aqui tinha uma farmácia, já tinha farmácia, que está nos registros da época da casa. Então lá na minha casa, que é o Glacos, a gente tinha uma baita de uma farmácia com tarefeiro lá, então todo mundo levava remédio que ainda não tinha vencido a validade, levava para lá. Hoje isso não é permitido, hoje isso é ilegal, não pode ter esse tipo de distribuição. Por isso eu pus em vermelho, mas o que os Espíritos colocaram aqui? Não lançará fora o remédio que não mais careça e que ainda apresenta utilidade, cedê-lo aos enfermos a que se façam indicados. Se a gente tiver alguém que a gente conheça e que dê uma indicação médica, aí nós podemos passar o medicamento. E selos? Selos eu fico até constrangido de falar, porque eu não sei se alguém ainda compra selo e posta Carla com selo, né? Mas foi feito nessa época. Então nós vamos ler só para entender o pensamento do Emmanuel. Não rasgará sem considerações os selos postais já carimbados, compreenderá que eles são valiosos ainda e ofertá-los a instituições beneficentes que os transformarão em socorro semelhantes. Ou seja, os Espíritos estão pegando as minudências de coisas que muitas vezes nós não damos importância, mas que pode se transformar num pequeno tesouro. E aqui ele fala de recipiente, garrafa, vidro vazio, gêneros, frutos, brinquedos, enfeites. Não vou ler porque eu acho que agora já deu para compreender mais ou menos a ideia, né, gente? Então a economia espírita não recomenda desapreço à propriedade alheia e nem dócil esbanjamento. Seja no lar ou na casa de assistência coletiva, no campo ou no vilarejo, nas grandes cidades ou nas metrópoles, é a economia da fraternidade, que usa os dons da vida sem abuso e que auxilia espontaneamente, sem ideias de recolher agradecimentos ou paga de qualquer espécie. Então não tem aquele desejo de tapinha nas costas, elogio, não. É doar, por servir, por ajudar, por reconhecer diante do Cristo e dos princípios espíritas que os outros necessitam de nós, como necessitamos deles, de vez que todos somos irmãos. Auxilia quem lhe procure a presença, mas não esqueça de socorrer quem está à distância. Hoje, para a gente socorrer à distância é fácil, né? Internet ou telefone, está fácil, porque às vezes a pessoa está precisando de ouvir, saber que ela é lembrada, que ela existe, que nós lembramos que ela está lá. Às vezes é um simples oi, como é que você está, como é que estão as coisas. Isso pode fazer uma grande diferença para muitas pessoas, assim como os que estão reclusos em asilos, né? Não se chama mais asilo, né? Como é que é o nome agora? Hein? Casas de repouso, né? Às vezes essas pessoas de idade avançada, o melhor benefício que a gente faz por elas é ouvir o que elas têm para contar. Onde você trabalhou? Quantos filhos você teve? O que você fazia? Ela tem alguém para ela poder contar. Quanta alegria muitas vezes essas pessoas idosas têm de lembrar, ter as suas memórias, poder falar da sua vida, né? Então aqui pede, né?
que a gente dê uma cota de ajuda pessoal, distribuir o que sobra na nossa mesa, no guarda-roupa, na bolsa, e colaborar indistintamente com o bem para todos. Aí eu vou aqui para algumas páginas que eu pus em negrito com o caráter maior. Não esperes dos outros compensações quaisquer. Então a gente não doa esperando receber de volta. Alguém já passou por aquela situação que a pessoa passa perto de você e fala assim, bom dia. Aí você não responde, ela fala, bom dia. Já aconteceu? Ela está dando um bom dia ou cobrando um bom dia? Cobrando, né? Quer receber. Então isso não é doação. Então não esperemos compensações. De todo o bem que faças, a resposta é de Deus. É Deus que está no secreto que vai reconhecer as nossas ações e nos recompensar. E nem sempre vai ser do jeito que a gente acha que deveria ter feito, né? Distribuamos as vantagens que estejamos detendo transitoriamente no mundo como servidores e usufrutuários dos bens divinos, mas não nos esqueçamos de que só o aperfeiçoamento de nossa própria individualidade, com a sublimação de nossos sentimentos, pode soerguer a vida terrestre aos altos níveis que lhe compete atingir. É o que a gente já tinha colocado, né? O preparo individual, o amor a si mesmo. Como que nós vamos fazer? Leituras, procurar nos informar melhor, nos preparar, equilibrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, com as nossas reflexões, para que quando uma pessoa vier nos pedir socorro, nós estejamos em condição de oferecer socorro a ela. A vida não nos pede o impossível para que nos integremos nos mecanismos da caridade, extinguindo as provações que atormentam a terra, mas, para que o mal desapareça, espera de cada um de nós essa ou aquela migalha do bem. Então, migalhazinha do bem que a gente puder fazer, nós já seremos recompensados. Olha que beleza, acabou. Vamos devolver a palavra para o nosso querido Bob. Desejamos a todos uma ótima semana, que Jesus nos abençoe.